A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada à fundação da Europa, que se encontram descritas das páginas 153 a 156. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 2. O Mundo Cristão. Capítulo 1. A fundação da Europa. O primeiro fato histórico da chamada Idade Média é a fundação da Europa moderna, a delimitação das fronteiras que a definem, a definição das nações que a habitam, a proclamação da unidade que, apesar de tudo, a caracteriza. A afirmação parece paradoxal, mas só enquanto aquela expressão Idade Média é mantida. Pressupõe ela um esquema da história universal em forma de trinômio, no qual o membro médio, impermeável às influências do primeiro e vencido pelo terceiro, representa uma decadência intermediária depois de uma catástrofe e antes de uma renascença. O esquema está hoje gravemente comprometido. Descobriram-se várias renascenças durante a chamada Idade Média, das quais a Grande Renascença dos séculos XV e XVI é apenas a continuação. A Renascença Carolíngia do século IX, a Renascença Franciscana dos séculos XII e XIII, a Renascença Escolástica ou Francesa do século XIII e ainda outra francesa, a dos nominalistas do século XIV, de modo que existe continuidade quase ininterrupta. Por outro lado, a queda do Império Romano não teve as consequências definitivas que se lhe atribuíam antigamente. Foi possível demonstrar que as instituições romanas sobreviveram em grande parte à catástrofe e que a vida administrativa, econômica, social e intelectual dos primeiros séculos medievais, até mais ou menos a época carolíngia, não diferia essencialmente da vida nos últimos séculos da antiguidade. Com essas duas verificações, o conceito Idade Média perde o sentido. A separação dos três membros do trinômio histórico é substituída pela continuidade. Mas a continuidade não é perfeita. Sobretudo quanto ao começo da época intermediária, não se consegue a abolição total do velho conceito. A grande interrupção é só deslocada dos séculos V e VI para os séculos VII e VIII ou IX. Evidentemente, cumpre substituir a catástrofe do Império como acontecimento decisivo por qualquer outro acontecimento menos espetacular, ocorrido 2 ou 3 séculos depois e que teve as consequências atribuídas antigamente à invasão dos bárbaros. Com efeito, houve duas invasões bárbaras. Após a primeira, iniciada no século IV, houve nos séculos 8 e 9 a dos vikings germânicos do norte e a dos húngaros do oriente. Muitos monumentos e instituições que tinham sobrevivido à primeira invasão foram então destruídos. Contudo, a segunda invasão foi transitória, não chegou ao estabelecimento dos bárbaros dentro das fronteiras tradicionais da Europa. E as consequências também só não teriam sido transitórias se vikings e húngaros não tivessem tido, sem o saberem, um aliado poderoso no sul. Na mesma época, os árabes conquistaram a Espanha e a Sicília, invadiram a França e a Itália meridional e chegaram a ameaçar Roma. A famosa Batalha de Poitiers, em 732, salvou o norte da França, mas não conseguiu salvar a Provença. Os árabes chegaram até Avignon, e já não era possível anular o acontecimento decisivo. O Mediterrâneo estava fechado. Sobre a base desse fato histórico, Pirene construiu uma hipótese impressionante para explicar o retrocesso naqueles séculos. A civilização antiga baseava-se no comércio livre entre os países mediterrâneos e, considerando-se a precariedade dos transportes terrestres, eram os caminhos marítimos de importância vital. A separação do império em duas partes, o Império Ocidental de Roma e o Oriental de Bizâncio, não prejudicou o comércio marítimo entre eles, nem o prejudicou a invasão dos bárbaros, que era uma invasão pelos caminhos terrestres. Nem a própria queda do Império Ocidental teve, por isso, consequências definitivas. Só a ocupação de quase todas as costas do Mediterrâneo Ocidental pelos árabes acabou com o comércio marítimo. As esperanças bizantinas de uma reconquista do Ocidente estavam frustradas.
Interromperam-se, não completamente aliás, as relações entre o mundo grego e o mundo latino, e a possibilidade de uma Europa bizantina estava excluída para sempre. O fechamento do Mediterrâneo interrompeu o comércio marítimo e o comércio nos caminhos terrestres tornou-se mais precário do que nunca. A troca de produtos manufaturados cessou e as aglomerações humanas viram-se obrigadas a produzir, em autarquia perfeita, aquilo de que precisavam. O Ocidente reagrarizou-se. Os latifúndios aristocráticos ficaram como únicos centros de atividade econômica. A sociedade hierarquizou-se em aristocratas e servos. A organização política correspondente a essa organização hierárquica da sociedade é o feudalismo. O capital, excluído dos negócios de competição livre, imobilizou-se nas mãos da aristocracia rural e da igreja, que também se feudalizou. Os chefes supremos desses dois organismos feudais, o rei dos francos e o papa, fizeram a aliança que substituiu, no Ocidente, o césaropapismo bizantino, a aliança instável e insegura, aliás, responsável pelas evoluções futuras e inesperadas. Aristocratas e servos não eram os únicos componentes dessa sociedade. Havia também vagabundos sem lar nem categoria social, e entre eles vão surgir os futuros negociantes e capitalistas. E havia mais uma classe de caráter social menos definido, o clero. O alto clero, bispos e prelados, pertencentes às mais das vezes às famílias aristocráticas, já se estava feudalizando. O clero regular fundou centros independentes com a estrutura econômica dos latifúndios, mas sem relação com o poder político, os grandes conventos. Daí surgiu uma classe de clérigos capazes de conceber e exprimir o espírito da época. Economia sedentária, capital imobilizado e horizontes marítimos fechados produziram fatalmente uma concepção fechada do mundo. Um mundo espiritual fechado dentro dos muros sólidos da disciplina monacal, comparáveis aos muros sólidos das igrejas fortalezas do estilo românico. Dentro desses muros eclesiásticos havia uma vida independente, a vida da liturgia. Os cultores da liturgia são os monges. Em certos conventos europeus, o canto litúrgico não cessou um dia só, durante mais de 1000 anos. E quem assiste hoje uma missa solene em um desses conventos, com os escolásticos tonsurados servindo ao abade e o coro cantando o canto-chão gregoriano, compreende a situação insulada daqueles conventos em meio de uma sociedade rudemente agrária e das tempestades produzidas pelas invasões dos bárbaros vikings e húngaros.